Alô, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula. Olha só, a gente tinha trabalhado na aula passada rochas e minerais, né? A gente trabalhou o agrupamento de rochas, né? O rocha nada mais é do que um agregado de minerais, certo? Então, essas rochas, elas se dividem em três grupos, como a gente trabalhou na aula passada. Rocha magmática, rocha metamórfica e rochas sedimentares, né? A rocha metamórfica, ela é uma transformação, né, ao longo de anos, mais anos, milhões de anos, né, dentre a rocha magmática e a rocha sedimentar. Ela passa por um processo, né, as temperaturas da Terra, os aquecimentos e tal, aí você tem a rocha metamórfica. Mas aí provém de uma transformação, como eu tinha falado, certo? A magmática provém do magma, que também é chamado de ígnea, né? Esse magma que vem do manto, que quando chega na superfície, com a temperatura mais fria, aí vai se solidificar, e aí formando rocha magmática, certo? Ou rocha ígnea, certo? Então vamos para cá, vamos lá agora dar continuidade à nossa programação, certo? Vamos lá. Pronto. Todos estão vendo dinâmica externa da Terra e as formas de relevo, certo? Certo, pessoal? Alô? Estão vendo? Tudo Sim, bem. Ótimo. Né? E voltando também um pouco, para falar um pouquinho dos minerais, né? Os minerais, eles são, justamente, eles estão agregados às rochas. E esses minerais, quando tem valor econômico, como o ouro, é chamado de minério, né? Minério é mineral que tem valor econômico, certo? O ferro é um minério? É, professor, que página certo? que eu esqueci? A página é a 107, certo? Vamos continuar a nossa programação agora. Então, o Brasil também tem suas riquezas minerais, né? Vamos lá. Então, vamos continuar a nossa programação. Só que, voltando um pouco, esses minerais, eles, à medida que eles são retirados, alguns minerais, eles são recursos naturais não renováveis, eles não se renovam, vai diminuindo na natureza, como o petróleo, como o ouro, certo? São minerais que vai tirando e vai diminuindo, o ferro. Já a água, que é um mineral também, certo? Ela se recompõe através de quê? Do ciclo hidrológico, da chuva e tal, certo? Só que também está passando por um processo de diminuição, devido ao quê? Devido à ação do ser humano na natureza, né? Poluição da água, dos rios e tudo, e também a ação do desmatamento, mexe com o equilíbrio, vamos dizer, o equilíbrio hidrológico da Terra, certo? Então, isso afeta também a questão da água. Mas vamos agora para efetivamente trabalhar a dinâmica externa da Terra e as formas do relevo. As formas de relevo terrestre também são modeladas por agentes externos, certo? Ou seja, pela ação da água das chuvas, dos rios, dos oceanos e mares e dos ventos. Esses são os agentes externos que modificam o relevo, certo? Então vamos a seguir aí ver, certo? Alguns desses agentes externos e como eles modificam o relevo, né? A ação erosiva do relevo, olha só. A ação de vários agentes naturais, como a água, o gelo, os ventos, a variação da temperatura, as plantas, tá vendo? E os animais ocasiona constante alteração no relevo. A atuação desses agentes desencadeia processos erosivos, tá vendo? Isto é, causa a desintegração e o transporte de fragmentos de rocha, o que altera as formas do relevo, certo? Veja a seguir aí alguns aspectos da ação modeladora de alguns desses agentes. Ó. A água das chuvas.
atua constantemente na transformação do relevo. O escoamento superficial das águas pluviais ocorre quando a quantidade de água que se precipita é maior e mais rápida que a quantidade e a velocidade com que essa água consegue se infiltrar no solo. Desse modo, podem se formar filetes que transportam sedimentos em pequenas quantidades, ou seja, quando a quantidade de água que escoa é maior do que a que infiltra. E aí eles vão arrastando aí, a água da chuva vai arrastando sedimentos. Né? Também podem se formar enxurradas que concentram maior volume e força no escoamento da água, carregando grandes quantidades de sedimentos, provocando processos erosivos mais acentuados. Olha aqui um exemplo aqui, ó, de processo erosivo, da ação da água, tá vendo? Tá vendo? A água das chuvas atua constantemente na transformação do relevo. O escoamento superficial das águas pluviais ocorre quando a quantidade de água que se precipita é maior e mais rápida que a quantidade e a velocidade com que essa água consegue se filtrar no solo. Isso aí eu já até disse, só para reforçar. Então, nos rios, ó, a água ocasiona alterações do relevo ao carregar sedimentos, promovendo o alagamento ou aprofundamento dos cursos de água. Há casos também, principalmente na falta de vegetação ciliar, vegetação existente nas margens dos rios, em que os sedimentos transportados pelas águas vão sendo depositados em alguns trechos do rio, reduzindo a profundidade do seu leito, em um processo denominado assoreamento. Então, as margens acontece muito isso, né? O rio ele carrega muitos sedimentos e ao carregar esses sedimentos, eles na parte plana vai depositando os sedimentos e aí você tem, certo, uma modificação ali, certo, ocorrendo o que a gente chama de assoreamento do próprio rio, vai assoreando e vai diminuindo, vamos dizer, a margem dos rios. No litoral, a água dos mares esculpe paredões de rochas que chamamos de falésia. Então, aqui já é um exemplo de falésia, tá vendo? Então, a água do mar, ao bater ali, ó, ela sai fazendo uma modificação na falésia. Esse aqui, esse baixo planalto costeiro, que é um planalto, quando avança, né, e que recebe as ondas do mar, a gente chama de falésia viva. Certo? É uma falésia isso aqui. Porque tem um contato com o mar. Certo? E falando lá da ação da água das chuvas, a chuva também, ela tem, ao escoar aqui, ela sai rasgando também sedimentos. Né? E em outros pontos também, próximo aos rios lá. O rio do Guruji é um exemplo. Quando a chuva cai, ela sai arrastando sedimentos, né, formando buracos ali naquela ladeira até chegar ao rio. Você vê ravinas, né? Aquelas ravinas. Isso aí é a ação erosiva das chuvas, né, que é um agente externo que modifica o relevo. Né? A atuação dos ventos é outro agente externo. A gente falou da chuva, né? Agora vamos falar da ação dos ventos, né? A atuação dos ventos na transformação do relevo ocorre quando o ar em movimento carrega partículas de sedimentos, transportando-as para outros lugares, como ocorre com as dunas, tá vendo? O vento também faz essas partículas se chocarem contra formações rochosas, que ao longo do tempo são desgastadas por esse processo. Então, as dunas nada mais é que a ação do vento naqueles sedimentos arrastando ali e, às vezes, até transportando, modificando o relevo ali, né? Formando duna em outro ponto já também, por que não? E a ação também desse vento, nesse ar em movimento, você tem os próprios detritos, né? Quando entra em choque em outro planalto, ou em outra forma de relevo, vai esculpir também. Isso leva alguns milhares de anos, às vezes, né? Alguns anos, né? Em algumas regiões frias da Terra, é comum o acúmulo de grandes quantidades de gelo e neve. Esses aglomerados de gelo, denominados geleiras, ao se movimentarem, carregam consigo fragmentos de rocha, provocando alterações no relevo. Alguns vales são exemplo de formas de relevo
esculpidas por geleiras. Então, a própria geleira, né, ela também é outro agente externo de modificação do relevo. Certo? Tá aí, ó, a imagem. E vamos falar agora da ação de um ser vivo, né? Que é o ser humano, que é o mais modificador do relevo dos seres vivos. Por quê? Ele usa as máquinas, ele modifica rapidamente o relevo também. O ser humano altera, através do seu trabalho, é claro, né? Constantemente o relevo, de várias formas. Constrói aterros e túneis, retira a vegetação e realiza cortes e desmontes de morros para a exploração de minérios, entre outras ações, né? Quando o ser humano ele vai abrir uma estrada, né? Ele vai, implode aquele relevo e tal, e abre a estrada, quer dizer, é um grande modificador do relevo. Entretanto, muitas das ações humanas têm prejudicado o meio ambiente. O desmatamento ou a exploração inadequada do solo, por exemplo, podem provocar processos erosivos, né? Erosão muito mais drástica. As chuvas carregam as partes mais férteis do solo e formam grandes sulcos no terreno, chamados vossorocas, ó. Como mostra aí essa foto aqui, ó, a vossoroca. Está vendo o desmatamento intenso? A água da chuva, quando cai, ela sai arrastando os sedimentos. Por quê? Porque está uma área desmatada, não tem proteção aqui ao solo. E aí forma ravinas ou vossorocas, grandes vossorocas. A vegetação oferece uma proteção ao solo, tá vendo? Ó? Contra a força física da água. A água da chuva, ao se precipitar sobre uma área onde haja cobertura vegetal, principalmente as mais densas, encontra diversas barreiras até atingir o solo. Folhas das copas, galhos, troncos e vegetação rasteira. Nesses casos, a água que chega ao solo infiltra-se em menor quantidade e mais lentamente, provocando menor ação erosiva. Quer dizer, uma área de vegetação densa é uma área que bastante protegida, protege o solo, os vegetais, as folhas, né? E tudo. Uma área desprotegida, a ação erosiva é maior, certo? Porque não tem a proteção da vegetação. Olha aí, como um solo desprotegido, ó, de cobertura vegetal, em virtude de desmatamento ou queimadas, as chuvas carregam essas porções de solo para o leito dos rios, provocando o assoreamento, tá vendo? Como eu havia falado antes um pouco. Muitas áreas são desmatadas para dar lugar à expansão das cidades ou de lavouras. Em algumas cidades, em encostas de morros, a vegetação é retirada para a construção de moradia. No entanto, esses são lugares de risco, pois a falta de cobertura vegetal favorece a saturação do solo pela água da chuva, provocando erosões ou mesmo deslizamentos de terra, tá vendo? Então isso acontece muito nesse pessoal que mora em morros, em grandes alturas, né, em locais que foi desmatado para a construção de casas. E aí o solo vai recebendo a água, ficando encharcado, e aí depois ocorre o desmoronamento, né? Isso aí acontece muito, todo ano no Rio de Janeiro, né, no Recife, bastante pessoas já morreram por conta dessa ação perigosa de morar em locais inadequados. Formas de relevo terrestre, né? As formas de relevo terrestre. As principais formas de relevo terrestre são depressão, planalto, planície e montanhas, viu, pessoal? São as 4 principais formas de relevo: planaltos, montanhas, planícies e depressões, certo? Então, vamos falar inicialmente das depressões, certo? São formas de relevo de altitudes mais baixas do que aquelas que estão ao seu redor, tá vendo? Quando sua altitude está equiparada ao nível do mar, as depressões são chamadas de relativas, certo? Então, a depressão relativa ela é equiparada ao nível do mar ou está acima mais um pouquinho, mas é mais rebaixada do que um terreno ao lado. Aí você tem uma depressão relativa, certo? E quando a altitude está abaixo do nível do mar, quando está abaixo do nível do mar, são chamados depressão absoluta. Né? A depressão absoluta é a do Mar Morto, é a única, certo? Mas vamos, e o restante é depressão relativa. Os planaltos constituem formas de relevo irregulares,
que apresentam áreas mais planas ou acidentadas e com altitudes variáveis. São áreas que resultam de processos erosivos antigos e intensos, além de normalmente estarem sujeitas a sofrer mais desgastes que os terrenos ao seu entorno. Então, os planaltos são áreas de altitudes variadas, certo? Que sujeita à ação erosiva da água das chuvas, certo? O desgaste. As planícies, já está dizendo, áreas planas, né? São formas de relevo basicamente planas, que podem ser encontradas em todas as altitudes. Porém, é mais comum que apresentem baixas altitudes, de origem sedimentar. Essas áreas recebem constantemente grande quantidade de sedimentos provenientes de outros terrenos. Então, a planície é uma área plana que é uma área receptora de sedimentos, né? Justamente porque quando vem o rio com aqueles sedimentos que chega na área plana, o volume dele, a força, né, motriz dele diminui e aí ali vai só preencher sedimentos, só encostar sedimentos. É por isso que ocorrem alguns assoreamentos de rios. As montanhas, já está dizendo, montanhas são um tipo de relevo que possui maiores altitudes do planeta. A ação intensa de agentes naturais como água, vento e calor do sol vai desgastando as montanhas, gerando sedimentos que são depositados nos terrenos mais baixos. Geralmente essas formações estão organizadas em cadeias, isto é, em um conjunto de montanhas, que é chamado de cordilheira, conjunto de montanhas, certo? Então, nós temos um aqui na América que é a Cordilheira dos Andes, as Rochosas, certo? O relevo brasileiro. Bora falar um pouquinho para fechar essa aula? Vamos lá? Vamos lá. A maior parte do território brasileiro é formada por terrenos antigos, resultantes de fenômenos provocados pela dinâmica interna do planeta há dezenas de milhões de anos, certo? Então, a maior parte do território brasileiro ele tem terrenos muito antigos, certo? Resultante de fenômenos provocados pela dinâmica interna do planeta. Certo? Então vamos lá. Desde então, a dinâmica interna não tem causado impactos de grandes proporções no relevo brasileiro. Porém, ao longo de todo esse tempo, os processos erosivos vêm atuando na transformação do relevo do nosso país. Certo? Então, nós temos as principais formas de relevo. E além do ser humano, né? Que vem atuando muito, né, no desmatamento, na ação mesmo das máquinas, né, no relevo, na transformação do relevo. Mas nós temos três formações específicas do relevo brasileiro, que essas três formações é que dominam o relevo brasileiro: planaltos, depressões e planícies, certo? Se vocês observarem aqui, a gente tem uma faixa de planalto até elevada, né? Bastante planalto nós temos, tá vendo? Já a depressão são as áreas mais que estamos mais aqui, ó, essa área mais clara aqui, certo? E a área verde, que é a área próxima à praia, ao oceano, né? Ao oceano, certo? E é uma área que também fica ao longo das, vamos dizer, dos rios, as margens dos rios, né? Então são as planícies, certo? Nós temos algumas planícies que se destacam: a do Amazonas, a do Araguaia, planície do Pantanal Mato Grossense, nós temos a planície e tabuleiros litorâneos aqui, ó, tá vendo? E as depressões, nós temos também algumas que se destacam: a depressão da Amazônia Ocidental, depressão amazônica, né? Depressão marginal do sul amazônica, certo? A do Araguaia, e algumas que se destacam, certo? A sul, Rio Mato Grosso, Rio Grandense, que diga. E os planaltos, alguns planaltos, como o Planalto da Amazônia, né, Oriental, né, os planaltos de Chapada da Bacia do Parnaíba, certo? E assim vai. Ok? Então, esses são as formas de relevo que se destacam no território brasileiro. Pronto. Então, aqui. Vamos lá. Olha só, e aí? Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Nós falamos hoje, certo?
da ação erosiva, dos agentes externos, né, em cima do relevo, certo? Vocês viram que na aula passada eu disse o conceito de relevo, né? Relevo é a forma que se apresenta a superfície terrestre. Então, nós temos 4 principais formas que se apresentam à superfície terrestre. Quais são as 4, professor? Vamos lá. Planalto, planície, depressão e montanhas. São essas 4 principais formas que nós temos, certo? E no Brasil, nós temos 3 principais formas de relevo predominantes, né, que dominam, que são depressões, planaltos e planícies. Né? E eu falei de alguns destaques, em termos de planalto, de planície e de depressão que nós temos no Brasil. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Eu vi, João Vitor já nunca tem Não. dúvida, né? Graças a Deus, né? Mas tem que ter, estudante tem que ter dúvida, ok? Tem que falar, Tayla, até uma dúvida, Tayla. Tayla tá com alguma dúvida? Não. Tá ok, ótimo. Eu vou aqui agora concluir aqui para aí a gente continuar a programação discutindo algumas coisas, tá? Deixa eu fechar aqui.